Boa noite, mulheres. Vamos iniciar hoje aqui o nosso encontro falando sobre a temporada virginiana. A proposta aqui, para quem já participa da trilha comigo, já conhece mais ou menos o esquema. Para quem ainda não passou por um atendimento astrológico comigo, vai começar a entrar no ritmo a partir de hoje. Tenho certeza que vão se apaixonar. E hoje minha proposta aqui com vocês é falar um pouco sobre a temporada virginiana. E o que é essa temporada virginiana, né? Nada mais é que o período no qual o Sol vai ingressar no signo de Virgem e vai ficar percorrendo por esse signo. Nesse ano de 2025, esse período vai ocorrer do dia 22 de agosto, que é quando o Sol entra em Virgem, até o dia 22 de setembro. Então, qual a importância de a gente saber sobre a consciência astrológica virginiana e sobre as energias dispostas no nosso mapa natal com relação a essa passagem do Sol pelo signo de Virgem? É porque a astrologia, gente, ela nos ensina a organizar o nosso planejamento, né? Ela nos ensina a organizarmos para onde olhar, para que área da nossa vida a gente deve olhar a cada mês, a cada ciclo, para que a gente não saia atropelando tudo, querendo olhar para tudo de uma vez só, tentando aí nadar contra a maré, né? Porque, na verdade, a gente não vai conseguir dar conta de olhar para todos os campos da nossa vida de uma só vez. Então, vem a astrologia com a sua sabedoria, com os ciclos da natureza, e fala, olha, vamos olhar para cada coisa de uma vez? E quando a gente dá as mãos para a astrologia e começa a caminhar de acordo com as energias dos astros, a gente percebe que as coisas fluem muito melhor, porque a gente não está indo de encontro às energias dispostas, muito pelo contrário, a gente está indo ao encontro dessas energias favoráveis para a gente, e isso facilita bastante o nosso dia a dia. Então, tudo que a gente conversar aqui hoje vai valer para os dias, para o período de 22 de agosto a 22 de setembro de 2025, no qual o Sol estará transitando pelo signo de Virgem. Então, bora lá. Vamos entender sobre isso. Primeiro, eu queria trazer para vocês duas coisinhas para que vocês comecem a entender um pouco mais a fundo essa consciência astrológica. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre um mito astrológico. Um mito mitológico, né? Da mitologia grega, melhor dizendo, que é o mito de Perséfone e Deméter. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse mito, mas é o mito que, para a gente, representa muito bem a consciência astrológica virginiana. Então, vamos lá. Vamos entender esse conto. Lá na mitologia grega, a Perséfone era uma jovem muito bela, muito pura, que encantava a todos que a conheciam, de uma beleza realmente considerável. E ela era filha de nada mais, nada menos que a deusa da agricultura e das colheitas, chamada Deméter. Um dia, enquanto a Perséfone colhia flores nos campos,
ela foi raptada por Hades, né? A sua beleza, a sua pureza atraiu os olhos e a atenção de Hades, o senhor do submundo. E ele pegou a Perséfone e levou ela para reinar ao lado dele lá nas profundezas. A mãe dela, a Deméter, ficou desesperada quando ficou sabendo do que tinha acontecido e interrompeu imediatamente o seu trabalho de nutrir a terra. As flores, então, começaram a murchar, as colheitas secaram, e o mundo entrou num inverno de fome e tristeza. Nenhum grão germinava mais, nenhuma vida florescia. E foi apenas quando foi feito um acordo que consistia em que a Perséfone passasse metade do ano com Hades e a outra metade do ano com Deméter, sua mãe, que a terra voltou a florescer. Quando a Perséfone retornava à superfície, ou melhor, quando ela retorna à superfície, a primavera renasce. Deméter volta a cuidar da agricultura, das colheitas, das terras, e tudo floresce, tudo germina. Mas quando a Perséfone desce ao submundo para passar outra metade do ano junto a Hades, o inverno, então, retorna. Então tá, eu não sei se vocês já conheciam esse mito, né, essa historinha da Perséfone e da Deméter, mas qual é a correlação que esse mito tem com o signo de Virgem, com a consciência astrológica virginiana? Vamos entender essa correlação e o porquê eu contei esse mito para vocês. Bom, Virgem é uma consciência astrológica que tem ligação com a colheita, com a ordem e com o cuidado com a terra. Exatamente as energias que a Deméter representa, que a Deméter cuida. Então, assim como a deusa da agricultura cuida de cada sementinha, Virgem nos ensina a cuidar de cada detalhe da vida com paciência e propósito. Pois essa consciência, ela entende que a colheita depende de uma preparação. O mito também fala de um período de introspecção e serviço. A Perséfone, ao viver entre esses dois mundos, simboliza muito bem a energia virginiana de saber se recolher para processar, purificar, para planejar, retornando depois ao mundo externo para servir e nutrir. Então, a consciência astrológica de Virgem, assim como Deméter, entende que tudo tem seu tempo. O tempo de plantar, o tempo de cuidar, o tempo de colher. E a lição é que a vida floresce quando há disciplina, dedicação e respeito pelos ciclos naturais. Então, a gente vê uma semelhança da consciência virginiana muito próxima aí com o mito de Perséfone e Deméter, né? Muito mais com a Deméter, por toda a simbologia que ela traz, e a Perséfone também, porque tem esse momento da reclusão, no qual ela vai para o submundo, e tem esse que é o momento do planejamento, do cuidar, tem o momento do exteriorizar, que vem para fora, para então servir, né? Para, junto com a sua mãe, fazer com que tudo floresça e germine novamente.
Outra historinha que eu gostaria de contar para que vocês entendam e se afinizem cada vez mais com essa consciência astrológica, é a simbologia de Virgem no ciclo da natureza. E para eu falar sobre isso com vocês, eu vou precisar falar desde o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Sim, Mirna, depois você vê o início, porque esse conto ele é muito legal. Então, o que acontece? A temporada virginiana, ela representa a 6ª fase de um ciclo que começou lá em Áries, lá no Ano Novo Astrológico, quando o Sol entrou em Áries. E como que isso se dá na representação da natureza? Bom, após a gente jogar as sementes em solo fértil, né, depois que a gente semeia, a gente joga sementes, Áries, as mudas começam a crescer e criar tronco, Touro. Daí aparecem os galhos e as folhas, Gêmeos. E então a árvore prepara para gerar e dar frutos, Câncer. Esses frutos, depois de maduros, prontos, são distribuídos, embelezam e alimentam, Leão. Na sequência, se apresenta, então, a diversidade e precisamos separar os frutos bons dos ruins. E aí é que chega Virgem, o papel dessa consciência astrológica virginiana nesse ciclo da natureza. É aquele momento em que os frutos que foram produzidos e que estavam lá belíssimos nos seus pés, reluzentes, alimentando, trazendo muita fartura para os povos, eles começam a apodrecer. E aí eles começam a cair ao solo. E virgem significa o momento em que a gente vai até esses frutos e começa a separar o que é bom do que é ruim, o que ainda serve para consumo daquilo que já apodreceu e precisa ser descartado. Então, por aí, a gente já consegue também ter mais uma noção dessa consciência astrológica que é tão criteriosa, porque ela justamente vem com esse papel de separação do joio do trigo. Ela precisa ter essa capacidade analítica para separar o que presta do que não presta. E aí eu acredito que vocês, conhecendo pessoas virginianas que possuam virgem forte nos seus mapas, já estejam começando, inclusive, a fazer correlações com essas pessoas, né? Porque quem não conhece um virginiano ou uma virginiana que é extremamente criterioso, detalhista? Acredito que todas vocês conheçam alguém assim. Uma característica bem forte de virginianos. Mas então vamos lá. Vamos começar a conversar propriamente dito sobre o signo de Virgem. Bom, Virgem é um signo de elemento terra, de modalidade mutável. A gente fala que Virgem é a argila do zodíaco, porque embora tenha esse elemento terra, por ser um signo mutável, ele é um pouco maleável. E aí vocês podem até me perguntar, Rê, mas Virgem maleável? Não, virginianos são pessoas metódicas,
né, que querem fazer tudo ali de acordo com o planejado, com um determinado método, mas se vocês pararem para pensar, ou até mesmo se vocês tiverem virgem forte no mapa de vocês, vocês podem fazer essa autoanálise. Virginianos, eles seguem métodos a partir do momento que eles identificam que aquilo é producente. Se por alguma razão eles percebem que existe um método mais eficaz e mais producente, eles mudam o método. Então, eles têm essa capacidade de se adaptar de acordo com a conveniência deles. Diferente, por exemplo, de Touro, que é uma consciência astrológica de elemento terra também, como Virgem, mas de modalidade fixa. Ou seja, estou aqui, daqui ninguém me tira. Você pode falar o que você quiser, eu estou aqui, eu só me movo se eu quiser. Virgem não. Se ele entender que o movimento é conveniente para ele, ele vai se mover. Por isso que a gente fala que é o signo argila do zodíaco, porque a gente consegue moldar essa terra. É um signo que é regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, que também rege o signo de Gêmeos. Mercúrio é o planeta que fala sobre a nossa mente, sobre a forma como a gente aprende, sobre a forma como a gente assimila as informações ao nosso redor, a forma como a gente se comunica. E Gêmeos, Mercúrio atua em Gêmeos naquela, mais ali no campo da fala, da comunicação pela fala. Já em Virgem, Gêmeos se comunica com mais facilidade no campo da comunicação escrita. E olha que interessante, Gêmeos é um signo de elemento ar. Por isso que Mercúrio consegue se mostrar melhor através da fala em geminianos, porque o som é o ar, né? Agora, em Virgem, Mercúrio precisa materializar essa comunicação. Afinal, ele está ali num signo de elemento terra, que precisa de coisas concretas. Então, ele vem através das atividades manuais, através da escrita, para trazer essa comunicação, concretizando pensamentos no papel. Quando a gente fala sobre Virgem, a gente está falando sobre uma consciência astrológica extremamente crítica. E é tão crítica que não é crítica somente com os outros, é autocrítica também. Pessoas virginianas que têm essa força de Virgem no mapa são pessoas que se cobram muito. Elas não precisam de ninguém para cobrar delas, porque elas sozinhas já se cobram em excesso. São pessoas extremamente práticas, meticulosas, voltadas para a obrigação, voltadas para o trabalho, voltadas para servir. São pessoas eficientes, que precisam de planejamento para lidar melhor ali com a sua rotina, com o seu dia a dia. São pessoas que precisam ter rotina, ordem. Virginianos, a consciência astrológica virginiana, ela fala muito sobre pessoas subordinadas. São aqueles empregados, os melhores empregados que você poderia ter enquanto chefe, porque eles são
obedientes, vamos falar assim, eles seguem à risca o que tem que ser feito. São pessoas extremamente disciplinadas, analistas, analíticas, racionais, gostam de discriminação, eles gostam de saber cada detalhezinho, cada minúcia eles precisam saber. São pessoas também que tendem ao egocentrismo, são considerados enciclopedistas, né, porque colecionam muitas informações, são pessoas voltadas para a área científica, para pesquisas, pessoas muito metódicas, ordenadas, responsáveis, exigentes, inclinadas à limpeza. Quem nunca ouviu falar sobre aquela determinada pessoa que é virginiana tem mania de limpeza? É uma característica muito forte dessa consciência astrológica. Também tendem à simplicidade, à produtividade, ao perfeccionismo, pelo excesso de autocobrança. São pessoas que tendem ao ceticismo se não cuidarem disso, justamente por serem pessoas extremamente racionais, que precisam entender a lógica de tudo, aquilo que demanda a fé, aquilo que demanda crer em algo intangível, acaba, às vezes, se tornando um pouco mais difícil para virginianos. E são pessoas hipocondríacas, que têm tendência a serem hipocondríacas. Por quê? Porque estão muito ligadas ali ao corpo físico, à saúde como um todo. Funções desse signo: analisa, seleciona, critica e aplica. Gente, eu nunca vi povo para gostar de uma planilha como virginianos. Virginianos curtem uma planilha, curtem planilhar tudo. Virginianos curtem organizar coisas, dá uma pasta, dá um documento para um virginiano organizar, que ele vai organizar, ele vai catalogar, ele vai separar por pasta. É uma coisa de louco. Então, eles, de verdade, é uma consciência que tem essa capacidade de analisar, selecionar, criticar e aplicar. E aplicar métodos eficientes, métodos que tragam praticidade para o nosso dia a dia. Por outro lado, eles têm como vícios a parcimônia, né? Podem chegar até ali a serem pessoas extremamente poupadoras a ponto de beirar uma mesquinhez, tá? Ficam ali flertando muito de perto com a escassez. São muito detalhistas e vem o pedantismo também aí como um vício dessa consciência astrológica. E por que a gente está falando sobre isso tudo? Porque a gente precisa entender que o Sol, ao decorrer desse próximo mês, como eu falei para vocês logo no início, ele vai estar iluminando essa energia no céu para todos. Ele vai estar jogando um holofote nessa energia virginiana. E nós vamos sentir o impacto disso. E vamos perceber tudo isso que eu estou conversando com vocês sobre Virgem de forma mais latente em algum campo das nossas vidas. E é por isso que a gente está aqui, para a gente entender o que nos aguarda
para a temporada virginiana e em qual área da nossa vida. Então, eu preciso que vocês entendam muito bem essa consciência astrológica para depois conseguirem aplicar isso no mapa de vocês. Certo? Vamos prosseguindo. Essa temporada virginiana, ela é favorável para fazer o quê? Ela é muito favorável para iniciar novos hábitos. Lembra que Virgem fala sobre aplicar métodos, aplicar rotinas eficazes? Então, esse período é um período perfeito para a gente iniciar novos hábitos e eliminar todos aqueles que não favorecem a nossa saúde, como alimentação, exercício físico, o nosso próprio ambiente. Então, é um período muito positivo para a gente, de repente, iniciar uma dieta ou iniciar a prática de uma atividade física, porque muito provavelmente a gente vai conseguir sustentar esse novo hábito que a gente está implementando nas nossas vidas. Porque a consciência astrológica virginiana vai dar esse suporte para a gente se manter ali, ó. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu faço. No compromisso com a nossa rotina e principalmente com a nossa saúde. É um período muito favorável também para a gente rever e organizar a nossa rotina como um todo, tá? Então, eu estou falando aqui de alimentação, de exercício físico, de ambiente, mas você pode, de repente, modificar o horário que você vai dormir, o horário que você levanta, o que você faz durante o seu dia. Não, eu vou implementar aqui que no primeiro horário do meu dia eu vou tirar sempre para mim, para eu escutar os áudios que a Rê coloca lá no portal, para eu entender a energia que está rolando coletiva aí no céu, para eu refletir em cima disso, vou escrever, enfim, vou escutar um mantra, vou meditar, não importa. É um período bom, bem auspicioso para a gente organizar a nossa rotina. Além disso, fazer check-ups e exames de rotina. Então, se tem alguém aqui com exame atrasado, ainda não fui na ginecologista, vá. Ai, não faço, tô enrolando para fazer um exame e tal. Faça. É um período perfeito para a gente olhar mais para a nossa saúde. Muito bom também para a gente voltar a atenção para os nossos pets. Porque Virgem fala dos nossos pets também. Então, quem tem gatinho, quem tem cachorro, passarinho, peixe, enfim, é um bom momento para vocês dedicarem um pouquinho mais de atenção para eles, né? Atualizar a visita no veterinário, atualizar vacinas, é um bom momento. Além disso, estudar, pesquisar, escrever, organizar, planejar, aperfeiçoar os seus métodos de trabalho. Então, é um momento também de bora fazer aqui uma organização no armário, vamos ver aqui o que tem de documento velho que não precisa mais estar guardado, vamos descartar, vamos organizar as nossas vidas como um todo. Planilhar e catalogar documentos, como eu estava falando agora, e é um momento favorável também para a gente servir ao outro, a alguém que necessite da nossa ajuda, seja ela qual for. É um momento de servir, a energia do servir estará abundante no céu. Então, o universo espera isso da gente nesse momento. E aí eu botei aqui essa frasezinha para vocês. Esse mecanismo detalhista que critica, analisa, discrimina,
documenta e aperfeiçoa, que torna as criações cada vez mais belas, que cria métodos para que o ciclo da vida seja produtivo e eficiente, é Virgem. A inteligência sagrada que está presente e de olho em tudo o que existe. A gente precisa, gente, quebrar um pouco os nossos preconceitos com determinados signos, que eu sei que todas temos, cada uma num canto. E eu sei que Virgem é um signo que é muito criticado, como de pessoas chatas, de pessoas cri-cris, mas se vocês possuem uma pessoa virginiana ajudando vocês ali no dia a dia, eu tenho certeza que vocês começam a entender a importância dessa consciência astrológica. Imaginem se o mundo não tivesse alguém para organizar a bagunça do mundo. Isso aqui seria um caos. Imaginem se o mundo não tivessem cientistas que se colocassem ali a serviço da pesquisa de minúcias para entender o funcionamento das coisas e para poder salvar tantas vidas através do que eles descobrem com essas pesquisas. E, gente, para você chegar ao ponto de caminhar por essas áreas, né, de pesquisa e tudo mais, você precisa ter um foco, uma concentração, você precisa ter essa veia do querer entender as minúcias, investigar, senão você não chega lá. Um ariano, por exemplo, teria muita dificuldade, porque a consciência astrológica ariana, ela quer para ontem. Eu quero e quero já. E esse tipo de trabalho precisa de persistência, de paciência, de busca, de investigação, de dedicação. E aí entram os virginianos. Então, tudo na natureza tem a sua importância. Imagina se os frutos não apodrecessem a ponto de a gente conseguir selecionar aqueles que servem ainda para consumo e aqueles que não servem mais. O tanto que nós adoeceríamos com isso. Então, para tudo existe o seu porquê e a sua razão. E a gente precisa aprender a valorizar a importância de cada consciência astrológica. Bom, perdão, gente. E aí, vamos começar a conversar aqui. Em qual casa astrológica Virgem, essa passagem do Sol em Virgem vai iluminar, será iluminada no seu mapa astral natal? Eu trouxe como exemplo aqui o meu próprio mapa astral, tá? Se vocês estiverem vendo do celular, dá para vocês ampliarem. Vamos lá, vamos lá. No meu caso, eu quero mostrar aqui para vocês conseguirem identificar no mapa de vocês também, tá? Então, primeiro eu quero que vocês procurem no mapa de vocês esse símbolo aqui que eu vou circundar. Vocês conseguem ver? É um Mzinho com uma perninha voltada para dentro. Esse é o signo de Virgem. Todo mundo tem os 12 signos no mapa natal. Então, vai olhando aqui nessa bolinha externa que vocês vão achar esse Mzinho com uma perninha para dentro.
Deixa eu voltar aqui. Aqui ele está até maior, ó, nesse slide aqui. É exatamente esse símbolo aqui. Um Mzinho com uma perninha voltada para dentro. Achando esse símbolo, como que vocês vão saber a casa astrológica? Bom, aqui, essa bolinha aqui do interior do mapa que eu estou circundando, ela tem números, né? Número 1, número 2, número 3. Cada número desse representa uma casa astrológica. Vamos aqui para o meu mapa para vocês entenderem? Ó, no meu caso, vamos contando. Ó, casa 1, começa aqui, termina aqui. Casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, bem grandona, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, opa, tô chegando perto de Virgem. Casa 11 e casa 12. Vocês conseguem perceber que Virgem pega um pouco da minha casa 11 e um pouco da minha casa 12? Isso quer dizer que ao decorrer desse mês em que o Sol estará transitando pelo signo de Virgem, temas de casa 11 serão incitados. E aí, quando estiver chegando no final lá desse transitar do Sol pelo signo de Virgem, temas de casa 12 serão incitados no meu mapa também. E aí, antes de a gente prosseguir para o significado de cada casa, para vocês entenderem o que vai acontecer aí nesse próximo mês para vocês, eu só queria saber de vocês que estão aqui, ao vivo comigo. Todo mundo conseguiu fazer o seu mapa astral natal? Tá com ele em mãos? Todo mundo conseguiu identificar o símbolo de Virgem no mapa e a casa, ou as casas influenciadas pelo Sol no signo de Virgem? Laís, sim. Mirna, sim. Eu consegui também. Juliana. Ju também. Paloma, não. Ok. Então, vamos lá. Só para eu saber aqui. Paloma, por acaso, eu tenho o seu mapa aqui fácil em mãos. Então, eu vou te ajudar. Vou falar para você a casa. E aí você olha aí no seu mapa e vê se você consegue identificar, tá? Ver se você consegue entender, só para que a gente aqui prossiga com todo mundo no mesmo pé, tá? Para que não fique ninguém para trás. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Paloma, Virgem no seu mapa, deixa eu ver se eu estou olhando o mapa certo. Olha só, ele vai pegar aqui parte da sua casa 12, Márcia, casa 9, Paloma vai pegar parte da sua casa 12 e um pouquinho da sua casa 1. Então, você precisa se atentar ao que eu vou falar sobre casa 1 e sobre casa 12, mas ele vai pegar muito mais a sua casa 12 do que a sua casa 1, tá? Só no finalzinho do transitar do Sol por Virgem é que ele vai pegar um pouquinho da sua casa 1. Tanto é que o seu ascendente é em Virgem, né, Paloma? Isso. Então, vamos embora. Todo mundo aqui já sabe. Então, a gente vai seguir. Cada uma olhando para as casas que interessam. Vamos lá. Casa 1.
Casa 1 é a casa da identidade, é a casa do eu, né? A casa do eu. O brilho do sol vai, então, iluminar a sua essência, o seu corpo físico, a sua autoimagem, aparência e a forma como você se apresenta ao mundo. Então, esse próximo mês é um momento de olhar para esses pontos com mais atenção e cuidar do veículo do seu espírito, que nada mais é do que o seu corpo físico, tá? Então, Paloma, que foi uma que disse que está na casa 1, acho que Laís também, se eu não me engano, é um momento de olhar para o eu. Temas de saúde, de corpo físico, de autoimagem, de aparência, da forma como você lida com o mundo, se apresenta para o mundo, ficará aí em evidência. Momento de se cuidar do corpo e da aparência. Certo? Quem o Sol vai transitar pela casa 2? A casa 2 é a casa dos recursos financeiros. Então, o foco ele se volta para a segurança e para a estabilidade. É tempo de organizar as finanças, valorizar o que possui e reconhecer que a abundância nasce da constância e do cuidado. Então, gente, para quem tem Virgem na casa 2, precisa, eu não vou nem falar, aconselho, não, precisa ter planejamento financeiro, precisa ter uma noção de educação financeira, precisa controlar os próprios gastos, saber o que entra, o que sai, tá? Porque faz parte da sua essência para que esse campo caminhe aí de forma harmônica. Então, quem está com o Sol transitando na casa 2, nessa temporada virginiana, momento para organizar as finanças. Casa 3. A casa 3, ela fala da comunicação. Então, é um momento em que a mente vai ficar mais prática e analítica. Quem está com o Sol transitando, quem estará com o Sol transitando na casa 3, em Virgem, é momento de se expressar com clareza e objetividade. Falar o que quer ali, ó, sem rodeios. Trocar ideias úteis e aplicáveis. As palavras, nesse momento, vão ganhar poder de ensinar e de orientar. Então, quem está aí com casa 3 é aproveitar a mente que vai estar muito mais prática, muito mais analítica, criteriosa, para poder ensinar, para poder orientar, para poder trocar ideias com mais objetividade mesmo, sem aquela enrolação, sabe? A consciência astrológica virginiana, ela é muito concisa, né? Não são pessoas prolixas que ficam dando voltas e voltas e voltas para chegar onde querem, não. Elas são diretas e retas. Então, muito provavelmente, a mente e a comunicação vai ficar mais voltada nesse sentido. Casa 4, não vi ninguém falar da casa 4. A casa 4 é a casa da raiz. Então, o lar e a família vão pedir mais organização. Mirna, então, vamos lá. Ó, o lar e a família vão pedir mais organização e harmonia. Tá? Então, muito provavelmente é um período em que o seu lar e a sua família vai estar chamando aí mais pela sua atenção, para que você organize questões. É um chamado para cuidar do ambiente doméstico como um templo, nutrindo as relações com afeto e praticidade. Então, quando a gente fala de cuidar do ambiente doméstico como um templo,
é a gente pensar em cuidar da nossa casa, mesmo assim como a gente cuidaria de uma igreja, de um terreiro, de um local que a gente frequente, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Então, é um momento para você se voltar aí para a sua casa, para a sua família, organizar o seu lar como um todo, tá? Casa 5. A casa 5 é a casa da criatividade. Então, a inspiração vai encontrar aí método. Então, um bom momento para expressar a arte, romances, prazeres, com mais discernimento, criando com propósito e buscando beleza também nos detalhes. Aqui, quem está com o sol iluminando a casa 5, é um bom momento para tirar aquela inspiração da cabeça e botar no papel, né? De parir mesmo aí um projeto, tá? É um bom momento, porque a pessoa vai encontrar método para conseguir fazer com que isso saia da mente para o papel. Casa 6. A casa 6 é a casa do trabalho e da saúde. E quem estiver com o sol transitando aí, a energia vai se voltar totalmente para a organização, para os hábitos e para o bem-estar. Então, é um momento para cultivar rotinas saudáveis, trabalhar com excelência e cuidar do corpo como veículo sagrado. Então, mais uma vez, quem tem o sol transitando na casa 6, nessa temporada virginiana, precisa se voltar para o trabalho, para cuidar do trabalho, da organização da rotina, dos hábitos. Inclusive, essa é uma casa que vocês podem ter percebido que se afiniza muito com a energia de Virgem, porque Virgem é o dono dessa casa, né? Então, por isso que os temas aqui tratados por essa casa são temas afins à Virgem. A casa 7 é a casa das parcerias. Então, os relacionamentos vão ganhar um tom mais comprometido. É um momento de alinhar expectativas, melhorar a comunicação e fortalecer a parceria através do apoio mútuo e da cooperação. E aqui, relacionamento, gente, não é só de cônjuge, não, tá? Nem de namorado, não é só nesse sentido, não. Aqui, quando eu falo de casa 7, eu falo de relações também de sociedade, de parceria. Então, é um momento muito auspicioso aí para alinhar expectativas, para se comprometerem com as relações como um todo, tá? Tudo aquilo que é contratual. A casa 8 é a casa das transformações. Então, o sol passando por essa casa, ele vai iluminar processos internos de cura e renovação. Então, vai pedir aí para você organizar a sua vida emocional, a sua vida material, para desapegar mesmo do que não serve mais, abrindo espaço para o novo, para o renascimento. Então, quem tiver o sol transitando por essa casa, pode ser aí que seja provocada a organizar a vida emocional e material, desapegando do que não serve mais. Temas nesse sentido vêm à tona. A casa 9. A casa 9 é a casa da expansão. É a casa que vai pedir por uma busca por conhecimento e pelo sentido da vida. Então, é uma boa janela para se dedicar a aprender e aplicar a sabedoria adquirida no dia a dia, unindo teoria e prática. E aqui, quando a gente fala busca pelo conhecimento e pelo sentido da vida, eu estou falando de temas que envolvam filosofia, religião, espiritualidade. Então, é uma boa janela aí para quem está com o sol transitando na casa 9 para se dedicar a esses temas, a aprender mais, a expandir mais a consciência, né?
porque a mente vai estar mais... a energia vai estar favorável para que isso ocorra. A casa 10 é a casa da carreira. Então, quem está aí com o Sol na casa 10, vida profissional no centro das atenções, né? Exigindo atenção, estratégia e excelência. É o momento de mostrar competência e de construir a sua reputação, tijolo por tijolo, com constância e dedicação, tá? Então, pode ser aí um momento em que você, que tem o Sol transitando na casa 10 em Virgem, precise aí mostrar a sua competência através dos seus próprios métodos de trabalho. A casa 11, aí eu já estou falando até de mim, né? É a casa das conexões, é a casa das amizades. Então, projetos em grupo são muito bem-vindos. Amizades e causas ganham prioridade. Então, é hora de contribuir com soluções práticas, apoiar coletivos e trabalhar para um bem maior com organização e visão. Então, aqui um bom momento, é um momento auspicioso até para que eu pense em projetos em grupo, né? Para que eu pense em contribuir com algum grupo que eu faça parte, apresentando soluções mais práticas para o desenrolar de determinada tarefa, né? Então, ou que eu esteja à frente de uma organização, de alguma coisa. Aquele projeto que você me pediu, Paloma. Então, é interessante, e aqui eu vou até trazer a minha vivência, né? Porque eu estou num momento, não vai ocorrer na temporada virginiana, mas eu já estou no momento organizando uma ação social. E aí, muito provavelmente, eu vou conseguir trazer ideias para esse projeto, que é em grupo, né? É lá no terreiro do qual faço parte, que tragam soluções práticas aí para o desenrolar disso, né? Eu vou estar mais pragmática com relação aos movimentos que eu venho a fazer dentro dessas causas. E, finalmente, a casa 12 é a casa do inconsciente, né? A espiritualidade e a introspecção pedindo mais método e disciplina. E olha que interessante, pega a minha casa 12 também. E eu acabei de falar que eu estou fazendo um projeto lá dentro do terreiro. Então, casa muito bem isso tudo. E aí, quem está com o Sol transitando na casa 12, é um momento bom para organizar a mente, o coração, para acessar a paz interior e ouvir a voz da sua intuição. Então, é um momento muito bom para que eu me... Paloma também está na casa 12, é um momento muito bom para eu investir na espiritualidade mesmo, na introspecção, mas não de qualquer forma, não de forma jogada, mas sim com método e disciplina. E como assim método e disciplina? A partir do momento que eu estou praticando a minha espiritualidade dentro do terreiro, por exemplo, eu tenho um método, né, a seguir lá dentro. Eu tenho uma disciplina dentro da minha ritualística. Então, até para que eu vivencie a minha espiritualidade, já que eu tenho Virgem na minha casa 12, eu preciso dessa organização, de uma disciplina, para que as coisas fluam. Paloma muito provavelmente caminha no mesmo sentido, porque também tem Virgem influenciando a sua casa 12. Então é isso, minha gente. E aí diante do que vocês já sabem que precisam olhar ao decorrer dessa temporada virginiana,
eu deixo essas perguntas para vocês refletirem. O que precisa ser cuidado e nutrido na sua vida agora, dentro desse campo em que você sabe que Virgem atua e que o Sol vai iluminar? Ah, vamos supor que é o campo dos relacionamentos. Eu já sei que o campo do relacionamento é o campo que vai demandar a minha atenção máxima nesse próximo mês. Então, o que eu preciso cuidar e nutrir nesse campo? E aí, cada uma de vocês, então, vai carregar isso para o campo em que o Sol vai estar ali iluminando. Ah, Renata, mas aí eu vou deixar de olhar para o meu trabalho, para outras coisas? Não, gente, a gente vai continuar vivendo a nossa vida normalmente. Só que o nosso foco principal vai ser naquele determinado assunto que está pedindo para a gente olhar para ele. Porque senão a gente tenta olhar para tudo ao mesmo tempo, não tem foco em nada e acaba não organizando campo nenhum da nossa vida. Quais sementes você está plantando para o seu futuro? Já te respondo, Laís. Então, quais sementes você está plantando para o seu futuro, olhando para esse campo da sua vida? E onde é preciso recolher-se para reorganizar antes de florescer novamente nesse campo da sua vida? Então, o que você precisa cuidar e nutrir? Quais sementes você está plantando para o futuro dessa área da sua vida? E onde você precisa dar um passo para trás, recuar, para reorganizar a rota, para depois avançar novamente dentro desse campo da sua vida. Essas são as reflexões que eu deixo para vocês sobre essa temporada virginiana, de acordo com o que vocês já sabem que precisam olhar. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui o que a Laís está falando. Ai, gente, é tão difícil olhar a mensagem aqui, ó. Tá, não tem exatamente a ver com as reflexões, mas fiquei curiosa. Por que as casas possuem tamanhos diferentes? Eu sempre achei que o tamanho de cada casa fosse igual, mas parece que não é. Não. As casas astrológicas, elas não possuem o mesmo tamanho, e isso varia de mapa para mapa, tá? As explicações são inúmeras, mas eu gosto de me ater a que mais conversa comigo, tá? Deixa eu voltar lá para o meu mapa, que aí a gente consegue conversar, eu consigo falar para você. Ó, meu mapa. Você vai ver que meu mapa, a minha maior casa é a casa 6, né? É a casa 6 e, obviamente, vai ser a casa 12, porque a casa 6 ela é a oposta complementar da casa 12, então elas têm o mesmo tamanho. Na verdade, o que acontece? Na verdade, o que acontece? São áreas da nossa vida que a gente vai precisar olhar com mais atenção, ou são áreas da nossa vida que vão chamar mais a nossa, vão nos exigir mais da gente, né? No meu caso, eu não vejo muito a casa 6. Até porque eu sou uma pessoa assim muito voltada para o trabalho, e a casa 6 fala do trabalho, né? Então, sim, eu sou uma pessoa muito voltada para o trabalho. O trabalho é algo que demanda muito de mim. Mas a casa 12, que é a casa que fala do inconsciente, da espiritualidade, da mediunidade, é uma casa que basicamente é a minha vida. É onde você percebe que são as duas áreas da minha vida que eu mais demando atenção? Trabalho e espiritualidade.
Então, cada uma de vocês vai ter, ou não necessariamente vai ter uma casa gigante igual essas minhas, não, tá? Pode ser que esteja tudo mais ou menos ali simétrico, né? Mas pode ser que tenha uma que você perceba que seja maior, né? E aí, essa é a explicação para isso. Conseguiu entender, Laís? Show. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora o que a Paloma falou para eu poder prosseguir. Já posso marcar minha trilha dessa temporada? Porque eu não consigo mais ficar sem a trilha, não. A trilha é meio que um caminho sem volta, né? A gente fica desorientada quando a gente fica sem a trilha em mãos. Mas Paloma já passou pela trilha leonina, eu já vou abrir a agenda para a trilha virginiana, aí a gente marca, tá? Vamos lá, deixa eu prosseguir aqui. E aí eu também trouxe aqui para vocês esse mantrinha, um mantrinha que vocês podem fazer ao decorrer dessa temporada virginiana. Ele diz assim: eu organizo a minha vida com amor e propósito. Cada detalhe que cuido é uma semente de plenitude. Meu corpo é sagrado, minha mente é clara, meu espírito é sereno. Eu me alinho ao ritmo da terra e floresço com constância e gratidão. Isso pode ser um mantrinha para vocês, sei lá, deixarem na tela do celular ou escreverem num post-it, lerem de tempos em tempos ao decorrer dessa temporada virginiana, para que vocês estejam ali sempre renovando a conexão com a energia dessa consciência astrológica. Certo? Bom, como a Paloma já tinha falado aí, e aí eu peço até licença para vocês para falar um pouquinho, vai ser super rápido para a gente encerrar, sobre a trilha lunar virginiana. A trilha lunar, ela é diferente da temporada virginiana. Como assim, Rê? Bom, a gente estava falando até agora do transitar do Sol pelo signo de Virgem, no mapa de cada uma de vocês, certo? Certo. Quando a gente vai para o atendimento de trilha lunar, o que eu vejo? Eu vejo a energia da lua nova no signo de Virgem, da lunação virginiana aplicada, projetada no mapa de vocês. E aí, muito além de conversar apenas sobre a casa em que essas energias serão impactadas, eu falo sobre os aspectos que vão ocorrer. Porque se eu voltar aqui no meu mapa, para quem não tem familiaridade, tem essas linhas aqui, tá vendo? Azuis, vermelhas, que são os aspectos planetários. E toda vez que a lua nova, que nada mais é do que o encontro da lua com o sol em determinado signo, no caso aqui, o sol vai entrar em Virgem no dia 22, e a lua logo depois vai chegar e vai encontrar com o sol no signo de Virgem, o que caracteriza o início da lua nova virginiana, da lunação virginiana. Isso forma um nó energético no céu, em que todos os aspectos que acontecerem nesse momento, eles vão reverberar pelo período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2025, né? Período de um mês, mais ou menos. Bem próximo aí ao período também da temporada virginiana. E aí, eu consigo passar para vocês com maior exatidão o que pode acontecer. Porque, assim, vocês já sabem a casa influenciada. A casa 4 é a casa da família.
Ok, mas a casa 4, ela não fala só sobre a família e o lar. Ela fala sobre o passado, ela fala sobre a mãe, ela fala sobre maternidade, ela fala sobre útero, ela fala sobre ancestralidade, ela fala sobre várias questões. E, além disso, ela pega a casa 10 em efeito acidental. Então, além da casa 4, eu tenho que olhar a casa 10. E, além de olhar essas duas casas, eu preciso olhar os aspectos que essa lua nova em Virgem vai estar fazendo com outros planetas do meu mapa astral. Então, eu consigo prever acontecimentos favoráveis e acontecimentos desfavoráveis para esse período de um mês, para que vocês, então, afunilem mais ainda para onde olhar e de que forma olhar, para que vocês estejam prevenidas para o que pode acontecer. Eu gosto de falar que a previsão astrológica ela é como uma previsão meteorológica. A gente avisa lá para a gente que tem previsão de chuva. Você sai de casa com guarda-chuva na bolsa. Se não chover, é maravilha, mas se chover, eu tenho guarda-chuva e eu vou me proteger. Então, a previsão astrológica é a mesma coisa. Tem as tendências de acontecimento para aquele período, você já fica preparada para aquilo e recebe aí instrumentos para lidar com isso de uma forma mais harmônica, sublimando ao máximo eventos desarmônicos que estejam ali presentes no seu mês, tá? Então, assim, quem tiver interesse, esse é o atendimento da trilha, né? A Paloma já está indo para a terceira trilha, tem outras mulheres aqui também que fazem a trilha comigo já mensalmente, e realmente é uma experiência que vale a pena. Então, assim, o seu mapa mensal de energia, equilíbrio e propósito, isso é a trilha. A cada lua nova, um novo ciclo começa e com ele novas oportunidades de alinhamento e transformação. Né? A Mirna não larga, a Mirna está comigo já há bastante tempo, realmente. Gente, desculpa, mas eu estou com uma coceira no nariz que eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, na trilha lunar, você recebe um atendimento mensal e personalizado que une a astrologia, aplicada no seu mapa astral, como eu falei, revelando as energias, áreas e pessoas atingidas ou influenciadas no seu mês. Inclui a aromaterapia e práticas terapêuticas para apoiar o seu corpo, a sua mente e as suas emoções nesse processo. E uma mensagem do tarô, que é um conselho sagrado aí para você atravessar esse ciclo com mais clareza e confiança. Então, eu uni num único atendimento previsão astrológica, aromaterapia e práticas terapêuticas e tarô. Tudo para te trazer o melhor direcionamento possível sobre o que está por acontecer e te ajudar a se planejar e a viver com menos ansiedade, né, gente? Porque quando a gente sabe o que está por vir, a gente está preparado para isso, a gente não é pego desprevenido, né? E aí a gente consegue, então, lidar de forma mais tranquila com essas adversidades. Então, como eu falei, com esse acompanhamento, você aprende a navegar os altos e baixos energéticos, antecipar tendências e se preparar para aproveitar ao máximo o que o céu oferece, atenuando desarmonias e potencializando suas forças. Todo mês é um novo portal. Você decide se atravessa no automático ou se quer atravessar com consciência, de forma mais plena, né? Dona aí da sua vida. Então, eu vou finalizar esse nosso encontro de hoje falando para vocês o seguinte:
A trilha lunar, ela está num preço atualmente de 147, tá? E esse vai ser o último mês que eu vou manter esse preço. As mulheres que já estão comigo, que já vêm fazendo esse acompanhamento comigo, eu vou manter pelo valor. Quem entrar para esse acompanhamento ainda na trilha lunar virginiana vai garantir esse valor. Quem entrar na partida libriana, eu já vou ter alterado o valor, porque eu tomei um coió, tá? Para ser bem sincera com vocês, eu tomei um coió da minha mentora, que falou que eu estava fazendo um atendimento super completo, que me demanda muito mais do que só o momento em que eu estou ali em vídeo com vocês, porque eu não falei, mas o atendimento é por videochamada. Me demanda muito mais tempo, porque eu preciso fazer a leitura antes do encontro, eu preciso me dedicar à tiragem do tarô, é um desgaste energético grande e o valor está dado. Então, assim, Rê, eu estou fazendo a trilha, não fiz a virginiana, vou voltar na libriana. Não tenho como segurar o preço, gente. Eu vou segurar só para aquelas que se mantiverem aí fiéis comigo, tá? Até porque eu preciso me respeitar, né? Respeitar o meu trabalho também, me valorizar. Eu ensino tanto isso para vocês e fica até incoerente que eu não pratique isso para mim também, certo? Então, vamos lá. O que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Deixa eu voltar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou tentar manter esse encontro falando da temporada com relação à energia solar mensalmente, para a gente ter assim esse bate-papo, tá? Sempre assim fechado, apenas para pessoas que estejam realmente interessadas em aprenderem e saberem mais sobre a astrologia, porque eu não quero curiosos aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Espero que vocês tenham gostado e que apliquem, comecem a aplicar o planejamento astrológico no dia a dia de vocês, para vocês começarem a ver a diferença que faz quando a gente começa a viver de forma organizada. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, que eu não sei escrever aqui, não estou achando onde escrever. Quero agradecer aí o seu tempo, sua dedicação para fazer essa apresentação para a gente, né, gratuitamente, e passar esse ensinamento, né, porque a gente olha isso tudo aqui no mapa, não entende nada. Pelo menos uma noçãozinha a gente agora tem, né, o básico, assim. E realmente na trilha que a gente pega aí os detalhe, o insight, que eu já fiz, gostei bastante. É isso. Que bom, Ju, que bom que foi proveitoso. Estou vendo também, as meninas estão falando aqui que gostaram. Então, é isso, gente. Aquelas que já estão comigo na trilha, já já eu vou anunciar a abertura para agendamento da trilha virginiana. Aquelas que ainda não estão, sintam-se à vontade para ingressarem aí nessa maravilha que é a vida com planejamento astrológico. E aguardo todas vocês para lermos aí as previsões. Aguardo todas vocês aí para lermos as previsões dessa temporada virginiana, da lunação virginiana na vida de cada uma de vocês. Eu ainda não abri a agenda, tá, Mirna, para temporada, para lunação virginiana, mas eu vou abrir e vou comunicar para vocês. Vocês que estão lá no portal vão ser as primeiras a saberem sempre de tudo, tá? E aproveitem os áudios que eu coloco diariamente lá no grupo, lá no portal, porque, embora eu esteja falando sobre energias coletivas e que fatalmente possa não casar muito bem com a energia
individual e particular de vocês, em certo dia ou outro, eu sempre deixo reflexões que servem como um todo, né, para todo mundo. Então, assim, acompanhem lá os áudios que eu estou disponibilizando também de forma gratuita, façam proveito disso e aguardo todas vocês em muito breve para a gente ver o mapa de cada uma, no individual, no detalhe, bem virginiano, para que vocês se organizem para essa alunação virginiana. Tá bom? Grande beijo, mulheres. Obrigada pelo tempo de vocês. Gratidão.